se você tomar fôlego e se preparar com calma, se preparar com tranquilidade, vai fazer um voo profissional mais elevado e vai romper as nuvens. E uma vez passando aquele céu cinzento, o que há? O céu límpido, claro, resplandecente, cheio de espaços. Você se movimenta para onde você quiser. Nesse momento, o mercado de trabalho vai te procurar. O maior tesouro do século XXI é a informação. Quem detém a informação, detém um tesouro. E o mercado de trabalho vai atrás de você. Você tem algo de diferente? Claro que tem. Você está se preocupando com o seu futuro. Quantas pessoas no seu lugar não têm concentração para ler um gibi? Perdem tempo em mesas de chope, se entupindo de colesterol, falando mal da vida dos outros. Ou então, não saindo de estádio de futebol, gritando, aquela emoção, aquele ímpeto como um vulcão que entra em erupção, gol! Para logo em seguida, sentar sem graça e olhar ao lado. Você tem algo de diferente. Você está buscando um diferencial. Só isso já te faz especial. E digo mais, você é especial, porque você está procurando vencer pelo trabalho honesto. Você está procurando vencer pelo teu suor. E quando você vencer, e será inevitável, basta que você se mantenha com a disciplina, você vai colocar a cabeça no travesseiro e dizer: há aqueles que venceram, mas têm que mentir para si mesmos. Eu venci, olho para dentro de mim e tenho orgulho daquilo que construí. Você, eu disse há pouco, talvez te assustando, que o mercado de trabalho está abarrotado. Mas isso não é para te desestimular. Pelo contrário, é só um alerta. Se por um lado o mercado de trabalho está abarrotado, escreva o que digo. Existe muita quantidade. E você pode se diferenciar pela qualidade. Basta que você faça algo mais daquilo que os outros estão fazendo. Basta que você tenha fé no seu potencial. Basta que você confie no seu taco. Ninguém é melhor do que você. As pessoas que venceram saindo da dificuldade, confiando em seu potencial. Não tenha medo de vencer. A vitória existe para você. Está esperando você. Basta que você olhe para dentro de si e diga: ninguém é melhor do que eu. Grandes homens se ergueram diante de adversários curvados. Alguns homens sem talento chegaram porque berraram e estufaram o peito, colocando-se à frente de homens mais competentes e tímidos. Ninguém é melhor do que você. Faça como aquele equilibrista. O equilibrista, durante a sua travessia, ele não cai. Por mais perigosa que seja essa travessia, por mais dificultosa que seja essa travessia, o equilibrista não cai. E sabe por que ele não cai? Porque durante a sua travessia, ele estufa o peito e olha sempre com confiança para frente. Ele não olha hesitante para os lados. Ele não olha temeroso para baixo. Ele diz: eu consigo. Por mais que demore, eu vou conseguir. E é por isso que ele sempre chega. E é por isso que você vai chegar, desde que você acredite em seu potencial. Além disso, algumas dicas também são importantes. É claro. Hoje, você não pode pensar em ficar estudando apenas com base na antiga decoreba. O direito do século XXI não é um direito de decoreba, em que você lê os textos, decora e os repete como um papagaio. Nós vivemos numa época de grande constitucionalismo. Por isso que, embora sendo autor de direito penal e processo penal, me atrevi, com o apoio de 3 constitucionalistas,
a escrever um livro de direito constitucional, no capítulo que me foi conferido. Porque o direito constitucional hoje entra em todas as searas do ordenamento jurídico. E é importante também, até como um conselho de interpretação, que você tenha um raciocínio, um norte para chegar a algumas conclusões. Porque quando você tem um raciocínio, ainda que seja surpreendido por algo que não viu, através do raciocínio lógico e principiológico, você chega à resposta correta. Então, olha só. O dispositivo mais importante de todo o ordenamento jurídico brasileiro é o artigo 1º da Constituição Federal. Nada é mais importante do que isto. O artigo 1º da Constituição Federal, se você tiver o texto às mãos, por favor, abram e leia. O artigo 1º da Constituição Federal diz: a República Federativa do Brasil se constitui em um Estado democrático de direito. O que é Estado democrático de direito? Estado democrático de direito é o perfil político constitucional traçado pela Constituição para o nosso país. Nós estamos inseridos em um Estado democrático de direito. E se vivemos em um Estado democrático de direito, o nosso direito e a aplicação desse direito deve estar ajustada a este perfil. Um Estado totalitário terá um direito autoritário. Um Estado democrático terá um direito democrático. Mas o que significa Estado democrático de direito? Estado democrático de direito é aquele que diz que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei, porque a lei é igual para todos. Todos nós somos iguais, porque todos nós estamos submetidos às mesmas regras objetivas, gerais, abstratas e impessoais. Todos nós estamos submetidos ao mesmo compêndio legal. Muito bem. Esta é a base do Estado Democrático de Direito. Então, faça o seguinte. Hoje à noite, vá a um vilarejo pobre. Procure uma pessoa aí que está embriagada, morador de rua, deitado numa sarjeta, transfigurado em sua condição humana. Vai até lá. E com o pé, dá uma cutucadinha nele. Acorda aí. O que é? O que está acontecendo? Você sabia que nós somos iguais? É mesmo? Nós somos iguais porque nós obedecemos à mesma lei. Pau que bate em João, bate em Francisco. Portanto, nós todos somos iguais, porque a lei é igual para todas. Todos. Boa notícia, esse é o Estado Democrático de Direito. Não estou vendo esse Estado Democrático de Direito, não. Que democrático é esse? O Estado Democrático de Direito não se confunde com o Estado formal de direito do século XIX. O Estado Democrático de Direito sabe que a igualdade não é atingida apenas com leis iguais para todos. Esta é a igualdade formal. O Estado Democrático de Direito sabe que, além da igualdade formal, ele tem que assegurar a igualdade material, social, efetiva, real. Então, o Estado Democrático de Direito se preocupa com os dois aspectos da igualdade, sob o âmbito formal e sob o âmbito material. Daí porque o Estado Democrático de Direito persegue o conteúdo da igualdade. Pega o artigo 3º para você ver que eu não estou mentindo. Abre lá. Objetivos fundamentais do Estado brasileiro: erradicação da miséria, eliminação das desigualdades, combate a toda e qualquer forma de preconceito. Imagine isso no século XIX. Que isso? Era o Estado do laissez-faire, laissez-passer. O Estado não queria saber do que acontecia na economia. Cada um por si, a lei do mais forte. Eu faço as leis para todos e vocês que se virem. Eu sou o Estado polícia.
dou cacetada em quem descumpre a lei, não faço mais nada. O l'État gendarme, o Estado polícia. Veio a Revolução Industrial, hordas e hordas de camponeses famintos saíam dos campos para procurar emprego nas cidades e morriam de fome. Mas o Estado dizia que eles eram iguais aos burgueses que habitavam majestosos palacetes. O Estado democrático de direito intervém no âmbito social. Bom, tá bom, Capri, legal, já entendi, obrigado. Não precisa mais se alongar. Mas, e daí? O que isso tem a ver com essa aula motivacional para concurso? É que, se vivemos sob o âmbito político de um Estado que se preocupa com a igualdade material, social, concreta, o direito deve procurar o conteúdo da norma. E não apenas a lei em sua forma. Deve perseguir o seu conteúdo. Trazendo isso para os âmbitos da minha atuação, o direito penal e o processo penal, nós podemos sintetizar com o seguinte raciocínio esquemático. Do Estado democrático de direito, partem dois gigantescos princípios. Um a reger o direito penal e outro a reger o processo penal. Desculpem minha letra, tá? Nunca foi meu forte. O princípio que rege o direito penal é o princípio da dignidade humana. O direito penal está submetido ao princípio da dignidade humana. E o princípio que rege o processo penal é o princípio do devido processo legal, que eu peço vênia para alterar o nome. Em vez de chamar de devido processo legal, eu vou chamar de devida persecução penal. Dignidade humana e devida persecução penal. Muito bem. Por que devida persecução penal? Porque processo só existe depois que a denúncia ou queixa é recebida. Antes disso não há processo. Quando eu falo devido processo legal, eu estou desconhecendo que antes do recebimento da denúncia ou queixa, a Constituição já estabelece uma série de princípios protetivos da pessoa humana. Os princípios desde a persecução penal. Estou olhando para lá. Muito bem. Então veja só. A devida persecução penal, a persecução penal começa no momento em que o Estado pratica o primeiro ato administrativo que dá início às ações tendentes à perseguição penal. No momento em que o Estado inicia os atos de esclarecimento do crime e da sua autoria, já começou a persecução penal. Ela começa com a instauração do inquérito policial ou com a lavratura do auto de prisão em flagrante. E ora, no momento em que é lavrado o auto de prisão em flagrante, uma série de princípios protetivos já se irradiam. Uma série, pelo menos, de direitos protetivos já se irradiam. O preso tem direito a manter contato com a sua família, está na Constituição, a entrevistar-se com seu advogado, a ter a sua prisão imediatamente comunicada ao juiz competente, que a relaxará se é abusiva, a conhecer os motivos da sua prisão. Então, a Constituição e o Estado Democrático de Direito já protegem o sujeito desde o início da persecução penal. E não só após a instauração do processo. Eu vou dar então um rápido exemplo de como isso se processa. Eu não quero me estender muito, nós temos um tempo limitado aqui para falar. Eu vou só deixar a ideia para você desenvolvê-la. Vamos falar da dignidade humana, como é que se processa, e depois da devida persecução penal, um exemplo de cada. E aí encerramos. Demora, mas vai rápido. Muito bem. Vamos dar um exemplo. Princípio da dignidade humana. Há 17 anos atrás, eu era promotor de justiça
na simpática cidade de Mogi das Cruzes. Era uma sexta-feira à noite. Caía uma chuva torrencial. Uma verdadeira tempestade sacudia aquela cidade, transformando suas simpáticas alamedas em curvilíneos e igarapés, com uma correnteza pluvial incessante, a sufocar completamente a cidade. Como lavas incandescentes brotando de um vulcão em plena erupção, a tempestade era despejada sobre aquela cidade. Não se via um palmo diante do nariz. Senhoras religiosas abriam as janelas e gritavam: "O mundo vai acabar!" Havia um total desespero. Nas ruas ninguém saiu. Só uma gloriosa e solitária viatura da nossa polícia militar. A viatura da polícia militar não rodava, porque a roda não chegava a tangenciar o solo. Ela flutuava, torpedeada por aquelas correntezas incessantes. Os valorosos policiais, como que num barco sem leme, com auxílio de um holofote, divisaram uma cena que à distância lhes chamou a atenção. Uma Brasília cor-de-rosa estacionada sobre a calçada de frente à Praça do Fórum. E o que despertou a atenção dos milicianos era um estranho molejo a animar esta Brasília. Dentro dela, um casal de namorados. Um homem e uma mulher. E este casal de namorados, não suportando mais a sede da entrega carnal, não mais contendo os desejos concupiscentes de satisfazerem a própria lascívia, no momento de total entrega à sede do pecado, rasgaram-se as roupas e nus atracaram-se no carro como dois animais. A moça dá uma violenta testada no nariz do rapaz, que languidamente sorve a gotícula de sangue e então, empolgado definitivamente, parte para cima da moça e rolam pelo carro como cães selvagens no cio. O rapaz, nu, cai sentado na caixa de câmbio. A polícia então vai se aproximar. E ao se aproximar do veículo, os policiais seguem a primeira lei básica do manual de polícia. Respeite a lei, mas viva, não morra, meu filho. Na hora do vamos ver, defenda-se. É o filme da tua vida que passa diante da sua frente. Um policial militar morreu do meu lado numa ocorrência na cidade de Descalvado. Ao separar uma simples desinteligência entre mãe e filha, a mãe levantou o facão e seccionou a artéria jugular. Portanto, é preciso cumprir a lei, porque no Estado democrático de direito tem que ser imperdoável com o abuso. Mas cuidado, viva. Imagine um homem corpulento com um punhal correndo em sua direção para esfaqueá-la. E você, com uma arma que apareceu na sua mão, e ele vem correndo, está chegando, dá um tirinho para baixo, ele está vindo, dá um tirinho para o lado, ele está vindo, dá um tirinho para cima, ele está vindo, coloca a mão ao alto, ele te retalha inteira. Nessa hora, o que você vai fazer? Defenda-se, não dá para recuar, viva, prega no garrafão e corre. Depois você explica, linda. É melhor enfrentar 7 no júri que 6 na alça do caixão, ou não é? O policial, então, abordou a viatura. E abordou o automóvel como se deve fazer. Mão para a cabeça, vagabundo! Sai do carro, piranha! Aí faltaram na última aula também, né? A moça saiu, assustada. Vão assim pro distrito, com as calças nos tornozelos, vão andando assim até que nem o Robocop. Muito bem, que é um robô da década de 90. O casal chega na presença do delegado de polícia. A autoridade, calma, gente. Sobe a roupa, tal, seca, toma um chá, estão tranquilos, sossegados. Vem pra cá, olha. Mais perto, foco, mais foco. Isso, calma. A casa caiu. Hã? House despencation para ambos. Vou indiciá-los com base no ato obsceno. Caiu para mim. Eu, promotor de justiça do século XIX, o que fiz? 89. Bom, a lei diz que é crime praticar ato obsceno em local público. O casal praticou ato obsceno em local público. Logo, o casal praticou um crime. Lógica inexorável, oferecer a denúncia. Com a denúncia, todo o estrépito que acompanha o processo tornou o caso um escândalo.
Casal de tarados processado por noite de horror em Mogi. Todo mundo soube o que eles fizeram. No dia da audiência, superlotada a sala de audiência. Senhoras idosas ensalivadas iam ouvir os detalhes picantes daquele caso tão esdrúxulo. Sentaram. E a minha denúncia era quase uma peça pornográfica. Cada parágrafo arrancava suspiros da plateia. Ai, ai. Até que eu subitamente resolvi interromper a leitura da denúncia. Excelência, pela ordem. O Ministério Público desiste de ouvir as testemunhas de acusação. O senhor não pode, doutor. O artigo 42 do Código de Processo Penal, disciplinando o princípio da indisponibilidade da ação penal pública, diz que o Ministério Público não pode desistir da ação penal pública. Mas não é desistência. Eu quero que o processo prossiga porque eu vou pedir a absolvição. E por que vai pedir? Ainda que as testemunhas, hoje aqui ouvidas, confirmem integralmente os fatos narrados na denúncia, ainda assim não houve crime. Ainda que fique comprovado que tudo que eu escrevi na denúncia seja verdade, ainda assim não houve crime. Mas por quê? Antes de você começar a estudar direito penal, antes de começar a ver a parte especial, aquela decorebinha, jeito ativo, jeito passivo, tentativo, consumação, privilégio, qualificadora. Antes de começar aí nesse batidão, dê vida ao teu estudo. Conversa com o crime. Olha para o crime e diz assim: crime de ato obsceno. Sai da lei e vem conversar comigo. Olha para o crime. Sai da lei. E ele sai. O que é ato obsceno? Para que você existe? Eu me recuso a começar a estudá-lo antes que você me diga para que é que você existe. Qual a tua finalidade? Qual o teu propósito? O que você protege? Qual o bem jurídico que você tutela? Qual é o bem jurídico que o crime de ato obsceno protege? Você, qual é o seu nome? Daniela? Dá um foco na Daniela, por favor. Eu sei seu nome, Daniela, só para mostrar aqui uma certa formalidade. Olha para lá. Que moça bonita. Daniela, por que a lei proíbe o crime de ato obsceno? Qual o bem jurídico que é protegido? Por que duas pessoas adultas, maiores e capazes, não podem peladas deitar sobre essa mesa e se amarem sem pudor na nossa frente? Por que não podem rolar como tatus bola para lá e para cá, grudados, se amando? Porque a lei protege o pudor da coletividade. Agora eu pergunto, de que maneira um ato praticado naquele horário, sob tais condições climáticas, tem o condão de ferir o pudor da coletividade? Se não há ofensividade, se não há perigo ao bem jurídico, não há crime, por ausência de ofensividade. Se houvesse crime, haveria crime sem conteúdo. Por isso, da dignidade humana, parte o princípio da ofensividade. É um dos princípios. Tá certo? Trazendo isso para um campo mais atual. Arma de fogo. O sujeito entra na faculdade. Então ele entra na faculdade, o pai dele fica muito orgulhoso. E para premiá-lo, lhe dá um revólver. Parabéns, filho. Pega o revólver, leve a aula, fiscalize a qualidade com o seu professor, vai em frente, você vai vencer. Mas você não gosta de arma. Você pega o revólver descarregado e joga no baú. Tranca o baú e põe no sótão. E tranca o sótão. A lei diz que você está cometendo um crime. Possuir arma de fogo sem registro. Mas a lei existe para proteger a incolumidade pública. De que maneira uma arma descarregada no baú trancado no sótão da sua casa coloca em risco a incolumidade pública? Tem crime no aspecto formal. Põe aqui. Mas não tem crime no seu conteúdo, sob o aspecto material. Certo? Muito bem. Além disso, outros princípios podem ser aplicados. Princípio da alteridade. O consumo de droga é fato atípico. A lei não pode incriminar o consumo de droga. Põe aqui comigo. Alteridade. Porque quem consome droga faz mal a si próprio. O que é crime é deter a droga para uso futuro e não usar.
Há países no sudeste da Ásia, como por exemplo a Malásia, nos quais a tentativa de suicídio é punida com a morte. O sujeito tenta se matar, se ele não consegue, o Estado lhe dá uma força. Não tem sentido. Só se você faz mal a outros. E aí vem uma série de outros princípios, todos derivados da dignidade humana. Eu não vou escrever aqui, porque é uma aula só de apresentação. Intervenção mínima, insignificância, proporcionalidade. Todos esses princípios têm uma finalidade: dar conteúdo ao crime. Porque no século XXI, crime não é só aquilo que está previsto em lei como crime. Tem que estar previsto em lei como crime, a tipicidade formal, e ter conteúdo de crime, tipicidade material. Sem isso, o fato é atípico. Senão, nós seremos escravos da lei e não intérpretes. No campo do processo penal, vários princípios derivam da devida persecução penal. Então, vou dar só um exemplo. O que me importa se o nosso Código de Processo Penal, que foi feito numa época em que o Congresso Nacional estava fechado, diz que um prazo corre independentemente de intimação? Não cumpra essa lei. Ela é inconstitucional, porque acima dela está o Estado Democrático de Direito, do qual deriva a devida persecução penal, da qual derivam os princípios da ampla defesa e contraditório, que significam que a parte tem direito à prévia ciência e à oportunidade de manifestação. Eu tenho que pensar, ser um intérprete e não um escravo da lei. Isso é só para dar para vocês uma dica de como, usando o raciocínio, vários dispositivos a gente pode interpretar, concluir, mesmo que a gente tenha esquecido algum dispositivinho de decorar alguma coisinha. Direito é bom senso. E bom senso é uma expressão jurídica. É o princípio da razoabilidade. Tudo que foge do bom senso, foge da razoabilidade. Está fora do direito. Use o bom senso. E o bom senso me diz que eu já estou começando a cansá-los. Por isso, quero agradecer profundamente a atenção a mim dispensada, desejar a vocês muita sorte e que, se já somos amigos hoje, a única certeza é a de que amanhã seremos colegas. Um beijo. Tchau. Corta logo.